Muitas coisas que a gente está cobrando do marido, cobrando da mulher, na verdade está cobrando é da mãe e do pai, né? E busca no lugar errado. Aí quer que o marido compense aquilo que o pai não deu. Então, nosso tema de hoje, a gente vai continuar falando das relações de casal, né? Relacionamento de casal. Então, a gente, recapitulando um pouquinho o que a gente falou da primeira parte, né? Que a gente falou da questão do equilíbrio, do tomar e dar. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. Então, a gente falou daquele amor à primeira vista, que é quando a gente conhece alguém, né, e fica apaixonado, e aí um está sempre olhando para o outro, e um quer agradar o outro, e está fazendo aquele movimento de olhar um para o outro, né? E a gente falou também daquela questão da herança da família, porque quando a gente vai para um casamento, a gente não vai sozinho para o casamento, né? A gente vai com tudo que tem na família daquele parceiro, né, da parceira. Não tem como a gente desvincular e casar só com o outro, né, casar com a mulher ou casar com o homem. Então a gente segue sempre olhando para aquele contexto todo, aquela família como um todo, né. Quando, né, começa a namorar, a gente olha para as semelhanças, né, mas a gente também precisa olhar para as diferenças, que é o que traz as duas famílias, vamos dizer, os dois sistemas para dentro de um, né? Então aí quando você olha para o sistema completo como um todo e olhando inclusive e especialmente para as diferenças, é que você começa a ver a riqueza de um relacionamento, né? E aquilo que às vezes a gente acha que é o que é o ruim, vamos dizer, né? Que é diferente, um faz de um jeito, outro faz de outro, cada família tem um contexto, tem uma história, né? Mas que, na verdade, se a gente for olhar, as famílias, quando se unem, elas têm algo em comum, né? Então, assim, no pano de fundo existe uma similaridade e, por isso, aquelas pessoas até se encontraram, quando você olha uma visão mais ampla. Só que existem particularidades dos hábitos, como a gente falou, dos costumes, né? Das heranças antepassadas, da própria origem do país em que a pessoa veio, enfim, de uma série de coisas, de crenças, né? E então a gente falou de ter que fazer esse olhar mais amplo, né? Sempre olhar um pouquinho mais amplo, e não só o casal como sendo duas pessoas, porque na verdade faz parte deles, de cada um deles, todo o seu sistema familiar, toda a sua herança de família. E isso não tem como a gente querer desvincular, né? Por que a gente falou isso? O amor à segunda vista, que é o quê? Em vez de cada um olhar para o outro, os dois passam a olhar para frente com um objetivo em comum, né? Então as pessoas vão querendo o quê? Olhar para o mais, para construir uma família, construir um futuro, seja com relação ao trabalho, seja com relação ao próprio relacionamento, né, interno, e na questão de filhos, então vai de repente ter filhos. Então é um movimento que você vai fazer para um objetivo que é em comum. Então os dois viram e olham para frente, né? E a gente falou também sobre, quando a gente olha para trás, olhar, né, para a família da gente, pegar tudo que veio da família da gente, mas ir para frente, né, e saber que o caminho é esse, que a gente não pode ficar com culpa se a gente vai caminhar para frente e não ficar olhando o tempo todo para o que foi do passado, né, num sentido de ficar com um apego, mas você tem que sempre olhar para o que foi e saber que as histórias, elas compõem a nossa existência, e sem olhar para essas histórias e sem honrar essas histórias, você não consegue seguir em frente num bom relacionamento, né? Então, quando a gente fala das ordens do amor, que você tem o pertencimento, né, a origem que você nasceu na sua família, então existe uma ordem, né, de chegada. E você só consegue ir para uma relação de equilíbrio, que é a relação de casal, se você estiver bem na relação da ordem. Porque se você não conseguir ainda tomar o seu pai, tomar a sua mãe, tudo que a gente já falou, né? E respeitar o que veio deles, respeitar o que aconteceu com eles, que é respeitar essa hierarquia, dificilmente você vai conseguir seguir no equilíbrio, porque não existe equilíbrio se antes não tiver uma ordem. Então a gente falou um pouco sobre chegar no casamento, olhar para toda essa, essa ancestralidade e tudo que o casal traz, né, para dentro da relação
não só os dois, mas de toda a história familiar. E a gente chegou num ponto de começar a olhar um pouco mais para a relação, né, e algumas questões da relação e a separação, né, que algumas pessoas perguntaram sobre as separações também. Então hoje o tema, a gente vai avançar um pouquinho mais nessa questão do relacionamento em si, de cultivar o relacionamento e da questão de separação que acontecem geralmente de formas muito traumáticas, né, e muito difíceis. E a gente vai fazer um olhar um pouquinho diferente que às vezes a gente está acostumado a fazer, tá? Quando a gente vai para o relacionamento de casal, a gente tem que pensar assim, ele traz todo aquele sistema, toda aquela ancestralidade, toda aquela história, e a gente olha para onde quando está no relacionamento de casal, né? E se a gente tem muita coisa amarrada ainda na nossa família de origem, então coisas que a gente chama, por exemplo, de emaranhamentos, né? E situações que a gente não conseguiu resolver na nossa família de origem, você vai trazer, né? E como tudo, a gente traz tudo que veio da nossa família de origem para dentro do casamento. Então, se, por exemplo, tem uma carência com a mãe, tem uma carência com o pai, uma situação não bem resolvida, né, nessa olhar entre os pais, né, e esse respeito aos pais e aceitando tudo aquilo que foi, né, que a gente já falou, você acaba, por exemplo, cobrando do marido ou cobrando da esposa. Então, às vezes, o relacionamento de casal fica complicado com o passar do tempo, né? Por quê? Porque você vai descortinando, né? Porque quando você conhece, não tem muita intimidade. Aí, a partir do momento que você começa a ganhar intimidade, você vai se permitindo, né, mostrar, vamos dizer, a outra face, né, que o pessoal chama, mas na verdade é assim, mostrar aqueles pontos mais obscuros e que você acabava meio que guardando, né? Então você vai começando a ficar um pouco mais livre para mostrar não só as coisas, né, bonitas e o que você julga como boas, mas também aquelas que você condena e que não acha tão boas assim, né? Então, quando a gente olha para trás e ainda tem muita coisa não resolvida na nossa questão familiar, isso acaba projetando muito no casamento. Então, muitas coisas que a gente está cobrando do marido, cobrando da mulher, na verdade está cobrando da mãe e do pai, né? E busca no lugar errado. Aí quer que o marido compense aquilo que o pai não deu, né? Ou a mulher compense aquilo que faltou pela mãe, né? Que a pessoa sente que faltou. Então, se teve, por exemplo, uma questão de abandono, uma questão, né, de não se sentir protegido, uma questão com relação ao comportamento da mãe, de julgar que a mãe não estava presente o suficiente, que é muito comum, né, nos dias que a gente vive, e mesmo antigamente também, né, que as mulheres tinham muitos filhos, estavam muito ocupadas com os outros filhos, então um estava crescendo, o outro estava nascendo, então nem sempre foi possível dar aquela atenção toda, né? E quando a gente vem e não consegue olhar primeiro para essa relação de hierarquia e sentir que aquilo foi como teve que ser, e a partir daqui eu já sou um adulto e posso seguir em frente fazendo de uma forma boa, aí você acaba indo lá e cobrar do marido aquela atenção. Então vai ficar chorona, vai ficar carente, vai ficar mimimi, né? E vai ficar um monte de coisas que é normal, e a gente faz isso no dia a dia, tanto o marido quanto a mulher. Então, assim, eles vão ficar ali buscando no parceiro o que eles têm que buscar no colo da mãe e do colo do pai. Então, quando a gente olha para o relacionamento de casal e pensa, está tendo conflito, não está indo bem, então para onde a gente deve olhar primeiro? Como é que está com a sua mãe? Como é que está com o seu pai? Você consegue, né, ficar bem com o que aconteceu, com a forma que a sua mãe cuidou de você, com a forma que seu pai se fez presente? Ou você tem julgamentos com relação a isso? Então a gente vai fazendo o quê? A gente vai cobrando do parceiro o que a gente queria ter recebido do pai, o que a gente queria ter recebido da mãe. Então, assim, isso gera uma situação muito complicada, porque o outro não tem aquilo para te dar, não vai ter como ele suprir o colo de mãe, vai ter que ser na mãe, e o colo do pai, ou a atenção do pai, vai ter que ser no pai.
porque aquele parceiro, aquela parceira, eles estão ali com outro objetivo. Só que assim, imagina que cada um, né, cada uma das partes está olhando e ainda com a coisa enroscada lá com o pai e com a mãe. Eles vão ficar ali, cada um buscando pai e mãe na relação e não vai encontrar, né? E não vai encontrar, e isso vai causar muitos transtornos e muitas brigas e desconfortos. Então é aquela, você não me dá atenção, e o outro às vezes dá, só que ela está querendo só falar do pai. Mas você não cuida de mim, porque acha que a mãe não cuidou. Então assim, no fundo, quando a gente julga o outro e está ali na relação e criando um atrito e percebendo que tem um atrito, é assim, onde na minha ancestralidade, na minha infância, ou mesmo, né, em outras gerações, tem aquela situação, seja de comportamento e seja, inclusive, do que a gente chamou de vínculos, né, de muitas situações que estão ainda mais longe ou em lugares que a gente não consegue ver, porque tem coisa que é a nossa história, que você vai lá rememorar e ver, né, que teve aquela situação que não foi boa, enfim, que teve um trauma, mas tem coisas que a gente nem vê e nem sabe, e que estão dentro do nosso sistema familiar e dentro daquele campo do sistema familiar, né? Então a relação do casal quando está em atrito, e aí entra aquilo que a gente fala que tem que cuidar todos os dias, né? Por quê? Porque a gente vai se modificando também. Então aquilo que era importante no começo da relação, é como assim, você entrou na relação, tem um contrato, vamos dizer. Né, eu sou assim, você é assado, então a gente tem, né, um acordo que não precisa ser nem por escrito nem verbal, mas tem um acordo, né, entre as partes e aquilo satisfaz por um tempo. Só que vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai vivendo outras coisas durante o casamento, com chegada de filhos, com situações difíceis ou, né, situações de trabalho. Então as pessoas vão se modificando e às vezes esse contrato tem que ser revisto, né? Então assim, o que eu acreditava quando eu comecei esse relacionamento, né? Como eu me sentia, como ele se sentia. Então a partir daí a gente começar a rever se ainda, né, as partes estão trabalhando, vamos dizer, numa situação que é similar. Porque quando a gente vai olhar, né, e fazer essas análises, você começa a perceber que tem coisas que sempre se repetem, estão ali e não estão resolvidas. E vai se irritando, e se irritando, e se irritando com o outro, né? Então existem os mecanismos de intervenções dentro da constelação familiar que é possível olhar, né? Fazer a intervenção, olhar para o que está na alma daquele casal ou de cada um individualmente e tentar trazer à tona o que daquilo você ainda precisa trabalhar, né? Então, que situação você ainda precisa fazer um movimento, né? Então, se é um movimento com relação à mãe, se sentiu abandonado ou sentiu uma situação que não é boa, então fazer o exercício mental de ir lá, né, no colo da mãe de novo. Porque existe também uma situação assim, às vezes a gente, por exemplo, se não teve atenção da mãe, o que achou suficiente, né? A mãe tinha lá muitos filhos e aí você, por alguma razão, se sentiu, né, abandonado e não cuidado. Aí você fazer um exercício assim, perceber um momento, né? Então assim, quando vocês puderem, façam um momento assim, que lembrança que eu tenho da minha infância que minha mãe fez e que me senti abandonado, me senti mal, né? E aí lá nessa circunstância, olhar para ela e perceber, porque muitas vezes quando a gente não tem atenção suficiente, que a gente acha não suficiente, a gente fica com raiva, né? Fica com raiva daquilo e fica numa percepção de que você não pode ter as coisas, e porque assim, você não conseguiu pedir e chegar às vezes na sua mãe, falar, mãe, eu estou assim, estou precisando de uma atenção aqui, não tem essa percepção, até porque quando a gente é criança a gente não tem essa percepção, a gente só vai vivendo e capturando tudo aquilo, né? Só que assim, existem às vezes situações que simplesmente a mãe estava ocupada,
e você naquele momento estava precisando muito, e naquele momento você ficou com uma sensação de rejeição, você se sentiu rejeitado ali. E por que eu estou falando disso e da rejeição? Porque assim, é muito comum a gente ver nos relacionamentos essa busca pela mãe, né, ou pelo pai, né, mas até especialmente pela mãe, porque é o nosso primeiro contato, é onde a gente tem o conforto, a segurança, o alimento, né, inicial. Buscar no parceiro e ficar cobrando do outro, o homem da mulher ou a mulher do homem, ficar cobrando do outro aquilo que, né, ficou em dívida. E isso gera uma coisa também, que é assim, o não saber pedir, né? Então assim, se eu me sinto desconfortável com meu marido por alguma razão e eu queria que ele fizesse algo, eu não consigo pedir. Pode ser uma situação, então assim, também olhar lá atrás, em que situação que você ficou, que você decidiu que não ia mais pedir nada para sua mãe, porque a gente faz tipo um pacto de rebeldia, né? Ah, minha mãe não me deu atenção, e eu estou falando porque eu fiz muito isso, né? Minha mãe não me deu a atenção que eu achava que eu precisava, então também não falo mais nada, não conto mais nada. Aí você se fecha, se afasta e passa a ter a sua vida, vamos dizer, como se você fosse autossuficiente, né? E vai para a vida como se você não precisasse mais da sua mãe. Mas é tipo assim, é um pacto de que não quero, porque eu não quero sofrer isso, então não vou olhar para isso. E quando você percebe, faz um exercício e vê que lá faltou alguma coisa e que é lá que você tem que buscar, aí você consegue dissolver aquela sensação. Quando a gente olha para isso e a gente vê que se a gente não teve a atenção que a gente acreditou que era a necessária para a gente provavelmente a mãe estava num contexto que não pôde dar mais que aquilo, e a gente, né, de repente virou essa chavinha de falar, então eu não peço mais porque quando eu preciso eu não tenho. Só que aí o que acontece, a gente faz isso com o marido, né? A gente faz isso com a esposa. Então assim, quer que o outro adivinhe o que ela quer. E por quê? Porque quando você era bebê, o que você fazia? Chorava, a mãe ia lá ver o que é a fralda, cocô, tira a fralda, troca. Aí você estava lá de novo, mamar. Então a mamãe vai dar mamar. Então o que a mamãe faz? Dá mamar. Então assim, tudo que você precisava na primeira fase da vida, a mãe ia lá e fazia. E você pedia e ela fazia, pedia e ela fazia. Só que aí você foi crescendo, um irmãozinho nasceu, e aí você começou a e a mamãe não vem mais, porque ela está cuidando do outro que está berrando mais, né? Que nem diz meu professor, ele fala, você tem que cuidar do cagado primeiro, né? Que assim, se um cagou, o outro vai lá e tem que cuidar do cagado, não adianta querer cuidar do que está limpo. Então assim, aquele que precisa mais é o que a pessoa pega e vai lá e faz, né? A gente tem muitas situações que, né, e é incrível porque assim, é tipo quase todo mundo, né? Todo mundo que faz isso, que assim, a gente tem uma carência, a carência é com os pais e a gente quer buscar no marido e quer que o marido e quer que o parceiro, que a parceira resolva isso. E assim, e cada um buscando uma coisa, né? Porque cada um busca uma coisa diferente ali. Às vezes pode ser similar, mas muitas vezes é diferente. Então, o que acontece? A gente fica buscando no lugar errado, né? Então, assim, a gente tem que buscar no lugar certo. É uma coisinha tão simples e as constelações, a visão sistêmica, ela é tão boa por isso, porque as soluções são bem simples. Então, a gente olha problemas complexos que pode levar a vida inteira sem resolver e levar a doenças e a morte até, situações graves, e que as soluções bem simples, é um olhar diferenciado, né? Então, quando a gente olha a relação a partir da visão sistêmica, a gente consegue mesmo perceber, nossa, que besteira, né? Coisinha simples, e às vezes você fazer um movimentinho diferente já faz a relação mudar, né? E a gente tem que fazer isso todos os dias, né? Até a gente se dar conta de que isso está acontecendo, pronto, passou a vida inteira, brigou com o marido, separou, e está lá quebrando o pau e não tem muito jeito. Então assim, a gente olhar para isso, porque cada um pode estar olhando para um lugar. Se a gente está num relacionamento de casal e o meu parceiro não me enxerga, né,
ou eu não enxergo meu parceiro, e que geralmente isso acontece, às vezes nenhum está olhando para o outro, está olhando para uma coisa do passado, está olhando para alguma coisa da sua origem que não foi resolvida. Então, às vezes, uma intervenção pode sim solucionar uma questão dessa e você passar a olhar para a relação e realmente começar a construir essa relação, né? Então, como a gente falou, da família de origem, aquelas dinâmicas, né, do eu sigo você, tipo, aí repetir coisas que a mãe fez ou que o pai fez, ou assim negar, querer um homem diferente do pai porque aquele não foi suficiente, né, ele não foi bom, e a gente está sempre olhando para o nosso pai e assim, olhando com a visão de filho, né, que na verdade a gente nem sabe como ele é como homem, a gente supõe, né, supõe porque o que ele agia com a mãe da gente. E aí a gente vai, às vezes, distorcendo toda essa percepção, né. Então, a gente tem que começar a olhar sempre para a família de origem, tentar ir buscar no lugar certo o que falta para a gente, se precisar de ajuda terapêutica fazer, mas assim, só olhar sistêmico e honrando a mãe e o pai do jeito que foi, sem querer cobrar, já é um caminho de a gente ir para um movimento melhor, aí, um movimento de mais, né? E situações, como eu disse, às vezes de uma repetição. Então a mãe teve um casamento ruim, aí a filha, por querer, né, ser solidária à mãe, vai e faz um casamento ruim. E aí você vê isso se repetindo em gerações, né? Então a avó não deu certo no casamento por isso, aí a mãe também não por isso, aí a filha vai fazer igual. Porque assim, só eu vou ficar de boa, né? Então assim, eu me sinto culpada, fico com a consciência pesada. Só que quando a gente olha para os pais, o que eles querem é que a gente vá para frente, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que olhar para onde cada um está olhando. Será que eu estou olhando para o meu marido? Eu estou vendo o que ele, né, espera de mim? Ele está vendo o que eu espero dele ou o que eu sou, né, na verdade? Às vezes a gente vai se distanciando, até chegar numa situação que fica insustentável, né? E aí fica aquela vida monótona e boba, e aí as pessoas vão entrando em depressão porque não tem mais aquele tesão, vamos dizer, na vida, né? De fazer o relacionamento, fazer as coisas olhando para o futuro, porque como eu disse antes, a relação de casal é olhar para o futuro. E aí se você não consegue se olhar, não consegue se dar bem, que futuro, né, que você vai encontrar, né? Então, quando a gente começa a exercitar, é uma boa forma de a gente, vamos dizer, até salvar um casamento, né? E hoje em dia existem, né, as intervenções feitas no sistema jurídico, até na vara de, vamos dizer, de família, né, e de separação de casais, que aplicam a constelação para justamente tentar perceber e trazer à tona o que dentro do meu sistema que está me impedindo de olhar para o meu marido de um jeito bom, olhar para minha esposa e ficar em harmonia e ficar bem. E a gente, quando faz a intervenção, a gente percebe que, às vezes, um olhar diferente já faz o outro acordar, né? Tipo acordar, assim, falei, nossa, eu não via essa mulher, eu achava que ela era outra e não via esse homem. E cada um olhando para um lado diferente, né? As repetições, ou tipo assim, se o marido maltratou, né? Então, às vezes acontece muito, a mãe foi maltratada pelo pai, ou vice-versa, mas normalmente é mais agressiva, assim, a mulher que sofre mais agressão. Então, o que acontece? A filha busca um parceiro igual, né? Para repetir aquele comportamento da mãe, porque ela não acha justo ela ser feliz ou achar, né, ser melhor que a mãe, né, viver de uma situação melhor que a mãe. Então a gente faz esse exercício de voltar, de pedir para a mãe, de deitar no colo da mãe, olhar para o pai, né, o que faltou naquele pai e trazer de novo aquela visão que a gente já falou de aceitar no sentido ativo, né, o que veio de lá e tudo como foi, porque o que eles puderam fazer é aquilo e ok. Aí o que acontece? A gente que de repente está julgando lá que minha mãe não me deu atenção, ou meu pai não estava presente, ou, né, tinha uma situação que não me agradava, você fica tanto tempo olhando para lá que você não olha para onde? Para o seu filho, né? Na hora que você tem filho, você está muito ocupada ainda olhando para lá,
brigando com aquela mãe, com aquele pai, e aí brigando com o marido porque quer cobrar do marido o que não teve dos pais, e não cuida do filho, né? Quando você vai ver, o seu filho está repetindo as mesmas coisas e está com a mesma carência. Por quê? Porque na hora que ele está te pedindo brinca comigo, mamãe, faz isso aqui comigo, papai, você está ocupado, você está no celular, você está olhando não sei o quê, mas por quê? Porque você não consegue olhar, porque você não consegue olhar para frente se você estiver amarrado lá atrás. Então você vai virando aquela coisa que é uma bola de neve e cada um vai passando, né, a mesma dificuldade. Então essa repetição de padrões, ela acontece porque geralmente a gente está olhando ainda para trás, né? Então assim, para mim isso é uma chave assim de a gente pegar e cuidar primeiro da relação passada, para depois cuidar do marido, da relação com marido e filho. Se está complicado aqui, tem que olhar para lá de novo. E corre, né? Corre para dar tempo de, né, seguir em frente ainda de um jeito legal, né? Então a gente tem que fazer uma revisão desse contrato aí de casal, né? Uma revisão constante, para não chegar num ponto onde vai ter uma ruptura que aí não tem mais como, porque aí já se agrediram tanto, já se ofenderam tanto, que não conseguem mais chegar num ponto de retornar. E às vezes é esse o caminho mesmo e pronto. E está tudo bem também. Desde que, e aí a gente entra aqui agora na separação realmente, tem momentos que ela chegou, é necessária, só que existem formas de fazer uma separação boa e formas, que normalmente é as que a gente vive, de fazer separações muito ruins, e eu vou falar um pouquinho de algumas situações que podem dar uma boa luz para a gente, né? Que para mim é uma coisa bem legal, né? E às vezes quando a gente se separa, geralmente a gente fica muito magoado, né? Tá muito magoado com o outro, muito triste, e aí começa a brigar, começa a xingar, vai para o litígio, né? Tanto nas relações, na questão de bens, de filhos e de tudo, vira uma guerra, né? Só que assim, essa é uma outra questão também, como eu falei do pedir, né, e de buscar o colo da mãe, é uma questão também do amor, porque quando a gente vai brigando e vai se distanciando do parceiro, a gente só olha para os problemas, para os defeitos. Então os defeitos, os problemas, o que teve de ruim, aí faz uma separação, mas ele me fez isso, me fez aquilo, e aquele amor que estava lá no comecinho, e aquilo que te encantou nele, aquilo pelo qual ele se encantou em você, né? Aí você esqueceu, deixou tudo jogado na lata do lixo, porque aquilo ninguém mais lembra, né? Então, assim, é essa grande coisa, né, que eu acho que a visão sistêmica tem, porque eu já vi muitas dinâmicas em algumas terapias, assim, tipo, pegar tudo que foi de ruim, faz quase que um vuduzinho, né? Vai lá, faz põe na fogueira, queima, não sei o quê, não pensa mais nisso, né? E esse olhar da sistêmica é o contrário, é olhar para o que foi e olhar que aquilo foi como foi, e que foi aquilo que foi que te trouxe até aqui e te constituiu para você ser hoje o que você é, né? E tem até alguém falou outro dia aí, não sei, que um ator que disse que falou, né, sobre o filho. Perguntaram, mas você é um ator famoso, não sei o quê, o seu filho também e tal, como é que você vê? Ele falou, eu vejo até com certo pesar, né? E ele falou, porque ele é filho de rico, ele falou, né? Então, assim, estava falando assim de dinheiro, mas a gente pode levar a mesma analogia para as outras questões da vida, né? Que assim, ele é filho de rico, ele disse, se eu perder tudo, é mais fácil de eu conquistar de novo. Agora, se ele perder, eu não sei se ele vai conseguir ter tudo, porque, né, ele já tinha um pai rico. O que eu estou dizendo com isso é, o que faz a gente ter essa força, ter essa vida que a gente tem, seja lá em que nível for que a gente esteja, a gente só conseguiu estar aqui e com essa força e com essa situação, porque veio com toda a nossa história e com todas as partes boas e as não tão boas, né? Então, assim, a nossa história, a nossa vida, ela é o que é. E a gente olha para trás e aceita o que é.
aceita e assim toma aquilo, né? Como a gente falou, já que é ativo, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a olhar na hora que tiver nessa separação, se for uma separação que é necessária, essa separação tem que ser olhada com respeito. Assim como a gente olha para a nossa ancestralidade e olha para os pais e percebe que assim foi como foi, e eu assumo isso, tomo isso e ganho força com isso e vou para frente, é a mesma coisa com a separação do casal. É parar com as picuinhas e olhar para o bom. Assim, o que esse homem me trouxe? Nossa, se teve filho então, nossa, né? Assim, trouxe tudo, é quase como a mãe que trouxe a gente, né? Deu a luz. A gente olha para esse homem, esse parceiro anterior aí, e assim, em respeito, e traz as coisas boas, o que teve de bom. Ele também teve as suas histórias, suas dificuldades, né? Então, assim, trazer isso para a hora da separação, né? Trazer esse olhar do que veio de bom, o que me veio de bom dele. Aí a gente já falou, eu sou uma misturinha do meu pai e da minha mãe e da minha família. Veio no DNA e me compôs. Então eu sou uma mistura disso e não tem como tirar o pai, como tirar a mãe, certo? A gente já falou disso. Não tem, que isso causa transtornos terríveis. Agora, com o marido, com o parceiro, é a mesma coisa. Então assim, se você se separa daquele homem e viveu ali 10 anos, 5 anos, 6 meses, você se transformou a partir daquele momento. Quando você se une a alguém, tem como se fosse, né? Um tem as bolinhas pretas, um tem as bolinhas brancas, e você se mistura com aquilo. E passa, e a gente está sempre em transformação, você se transforma. Então, quando eu saio de um casamento, eu não sou a mesma pessoa que entrou, eu já sou outra pessoa. E eu tenho o que a mais? O que veio do outro, né? E tudo que veio do outro eu tenho comigo. Então, no momento em que você se separa e quer fazer um voodoo, queimar tudo que foi, rasgar as fotos, rasgar o álbum e não falar mais naquela pessoa, você está tirando uma parte de você. Porque assim como a gente foi composto de pai e mãe também, você pode fazer um olhar desse tipo. Aquele homem que pertenceu à minha vida, aquela mulher que pertenceu à minha vida, eles fazem parte de mim também. Eu não posso jogar fora essa minha história. Eu me modifiquei a partir disso. Eu cresci a partir disso, seja lá o que for. Então olhar e para então conseguir fazer uma separação um pouco mais harmoniosa, olhar para o que teve de bom, olhar para as coisas do começo, as coisas que me alegravam, porque as outras do ruim provavelmente eu não consegui perceber, ou eu estava olhando para outro caminho. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas no caso de traição, por exemplo, né? O culpado que traiu e não sei o quê, foi ele que é culpado, me traiu e eu estava aqui de boa. Só que assim, não é verdade, porque assim, o relacionamento de casal é sempre a dois. E os dois têm que estar juntos na relação. Então, se um está olhando para o outro lado e não consegue olhar para o parceiro, é natural que ele vá buscar em outro lugar. Não assim, né? Que aí o pessoal joga para o sexo ou para qualquer coisa, né? Então vai procurar fora o que não tem dentro. É uma frase medíocre, mas assim, que na verdade faz sentido. Mas assim, os dois estão fazendo o movimento. Então, se eu não olho para o meu marido e ele tiver um caso, ou arrumar outra mulher, ou decidir sair do casamento e tiver outra mulher, porque eu não estava presente o suficiente, nenhum dos dois estavam presentes o suficiente. Então, eu não posso dizer que o outro é culpado, que o outro é responsável. Só que o que a gente faz? A gente busca subterfúgios, né, ou falas que aliviem a alma da gente. E por quê? Porque, no fundo, a gente tem um grande amor por aquela pessoa, né? E que é um amor que uniu aquelas duas pessoas. Só que a gente não consegue pensar, numa hora dessa, que ama aquela pessoa. Então a gente vai para o lugar da raiva, para o lugar do... né? E foi como a gente fez, de repente, também na nossa relação com a mãe. E vou ficar com raiva, vou ficar birrenta e vou
para a vida não querendo nada, porque eu sou autossuficiente, não sei pedir, né? E a gente vai fazendo isso em várias coisas da vida, em várias circunstâncias da vida, né? Então, quando a gente olha para o que foi de bom e para aquela pessoa e honrando tudo que veio dela e respeitando aquilo, você sai da relação mais leve, mais tranquilo, né? E também tem uma situação, a gente falou do equilíbrio, por exemplo, né? De dar e receber, que a gente tem que ter um equilíbrio no casal. Então, nas questões de, por exemplo, um deu muito mais que o outro, então pode sair porque deu mais e não aguenta mais, né, tanto dar e não ter em troca, ou o contrário também acontece, né, como eu já falei, então assim, deu muito, dá muito e o outro não consegue compensar e aí você fica numa situação que também cria ruptura, né, e acaba indo embora, e então assim, né, na hora de fazer essa separação, olhar também, estou em equilíbrio, eu dei muito, dei pouco, assim, o que falta? Porque na hora que você então equilibra um pouco, você consegue ficar bem com o outro e sair dessa relação de um jeito mais leve, mais amigável e com mais tranquilidade, né? Então, assim, o que a gente tem que olhar, e que eu falei, né, na última vez, do ex-marido, né? Que não tem ex-marido, porque assim, ele vai sempre estar na vida da gente, sempre presente, mesmo quando não tem filhos, né? Ele vem, aquilo faz parte de você e vai continuar fazendo parte de você. Então, um bom olhar para uma separação é olhar e assim, eu te amo, te amei e vou te amar eternamente, vou te amar para sempre. E a gente acha, então, porque se falar que ama o outro, aí o próximo, né, relacionamento, aí esconde, né, então assim, é uma relação que se os dois estiverem olhando da mesma forma e fazer um exercício de sim, posso amar meu ex-marido ou meu marido anterior, né, como eu disse, porque eu tive um acréscimo, ele me trouxe um acréscimo, e se teve filhos ainda, mais ainda, tive tanto, né, quanto eu pude ter com aquele homem ou com aquela mulher. Então eu saio de um casamento grata, então vai para a gratidão, que é aquele outro exercício, né, que ele é maravilhoso, que é o quê? É agradecer pelo que foi. É um olhar assim que a gente tem que exercitar, e é um exercício tanto durante o casamento, como no fim do casamento, né? Porque se a gente sai do casamento nas brigas, a gente vai sair por um pedaço. E aí quando você vai para o próximo casamento, porque assim, cada vez que você larga, né, para trás e quer esquecer o que foi, aquele casamento foi uma droga, eu não quero mais olhar para ele, quero esquecer que ele existe, aí você está esquecendo um pedaço de você. Porque aquela história, aquela pessoa, ela faz parte também de você. Você está trazendo para a vida aquilo. Então assim, fez uma viagem lá para Londres, por exemplo, lá, sei lá, para Maceió com o marido, naquele hotel que foi maravilhoso, uma lembrança ótima, aí não pode ir lá com outro marido, com o próximo marido, com o próximo namorado, porque vai trazer lembranças. Então assim, que bom, se teve uma coisa boa, eu cresci, estou trazendo coisa boa. Agora, quando eu pego e tiro o marido, tiro aquela viagem, tiro aquela lembrança, eu tiro um pedaço de mim, um pedaço da minha história, eu vivi aquilo. Então, assim, eu vivi aquela viagem, foi bacana aquela viagem, eu vi coisas bonitas naquela praia, então me trouxe uma coisa boa. Não tem como eu tirar só a pessoa, que nem faz lá naqueles pente lá, pinta ali para tirar a pessoa que está do lado. Não tem como fazer isso, tira a pessoa e deixa só a coisa boa. Então assim, aquilo veio porque você estava com aquela pessoa, senão você não teria estado lá, nem feito aquilo, nem daquele jeito e não seria o que foi. Então a gente olhar para esse parceiro e olhar para o que veio e trazer para o próximo. E com alegria, sabe, com respeito, e os dois irem para um próximo relacionamento com esse respeito pelo que foi o anterior, né? E não com a briga, não com a raiva e não com tudo. Assim, a gente tem que olhar e fazer esse exercício, porque na hora que você faz, toda a raiva que você tem por alguma razão, se você fizer um exercício muito profundo e muito verdadeiro, você vai ver que no fundo você ama
aquele homem ainda, aqueles homens anteriores ou aquelas mulheres anteriores, porque a partir desse relacionamento você teve algo a mais. Então, assim, é um amor genuíno e que tem que ser mantido e não jogado fora, né? Então, eu falei isso tudo com relação ao homem e à mulher, porque da mesma forma, da mesma não, muito mais intensa, né, do que essas impressões que ficam conectadas no nosso ser do outro, né, com relação ao outro, imagina com os filhos, né, imagina como o filho fica diante de uma situação de briga de casal, de separação, de briga, né, porque aquilo que a gente falou, se uma criança é metade o pai e metade a mãe, como é que ela vai poder tirar um dos dois? Na hora que ela tira um dos dois, é como se tirasse, é como não, as pessoas morrem, as crianças ficam doentes e morrem, né? Até criam doenças, porque não pôde ter o pai, não pôde ter a mãe, né? E acaba ficando aquela briga. Então toda vez que eu, numa separação, falo, seu pai não presta, seu pai não sei o quê, ele fez isso comigo, ele me traiu, ou sei lá o quê, aí cheio de reclamação. Estou falando da mãe porque, né, antigamente era mais comum as mães ficarem com os filhos, hoje em dia isso já é um pouco diferente, né, e já tem as duas coisas. Mas aí o que acontece? A pessoa que fica com o filho, ou mesmo durante a briga, né, toda, a criança, primeiro, durante a briga, a criança acha, assim como você achou que a sua mãe não te dava atenção lá, que a gente, né, cheio de suposições, né, essa criança, independente da idade, né, a nossa criança, ela acha que ela tem responsabilidade por aquilo. Então, se os pais estão brigando e vão se separar, elas querem fazer movimentos para tentar segurar eles. Mas por que que elas querem segurar? Porque está tendo um conflito. Se os dois partirem para esse trabalho antes, né, de fazer uma separação boa, em equilíbrio, um respeitando o que o outro trouxe para a relação, né, e que trouxe o filho, que quer mais coisa mais maravilhosa que isso, já é motivo suficiente para uma separação amigável, boa, né, trouxe tudo de bom que é o filho. Então, assim, como o filho se sente, né? Então, se você está numa situação de terminar de um jeito bom, ele vai ficar bem também, porque a criança, o filho, ele não tem que se meter na relação do casal. Se o casal decide separar, é uma decisão que cabe só ao homem e à mulher, e não filho. E tem gente que chega a absurdo de perguntar para o filho o que acha, né? Então, assim, o filho dá palpite se a mãe deve separar do pai ou não, se está mais velho, né? Porque o pai não presta, ou porque a mãe não sei o quê, então, não, se devia separar, e alguns dão um conselho, né? Então, assim, é totalmente uma inversão de ordem, né? E fica uma coisa muito fora e cada vez criando mais complicações, né? Então, assim, quando a criança olha esse pai que está sendo xingado, e cada vez que a mãe xinga o pai, ele é um pedaço do pai. Então, ele está sendo xingado também. Então, se fala, o teu pai não presta, oxe, eu também não presto, metade de mim é meu pai, eu não presto. Então é uma dinâmica que parece uma ladainha assim, mas é o que se observa durante as constelações e nesse movimento da alma. A criança, ela acha que a responsabilidade é dela, acha que ela é a culpada pela separação, acha que ela tem poder, de repente, de fazer alguma ação e segurar os dois, entendeu? Então ela começa a fazer movimentos de adoecer, de ir mal na escola e de não sei o quê, e de repente até para ser olhada, né? Porque aí no meio daquela confusão, ninguém olha para aquela criança. Então aí vai ser o quê? Aquela criança que vai seguir na vida, não olhando, de novo, não se sentindo cuidada, não se sentindo respeitada, porque a mãe não respeita o pai não respeita a mãe, a criança não é respeitada, né? E geralmente isso fica até no verbal e explícito, né? Muito explícito, não é nem na questão implícita. Então, se uma pessoa se separa, fazer uma boa separação e olhar para esse filho, e se já separou e foi traumático, vamos consertar, né? Vamos olhar diferente. Então, chegar para essa criança e falar, olha, eu falei muito mal do seu pai porque eu estava muito magoada, sabe? Porque no fundo eu amava o seu pai, né? Eu tinha um amor por ele muito grande e a gente não percebe, começa brigando, mas é coisa de adulto.
entendeu? E não explicar muito, assim, é coisa de adulto, filho, não tem nada a ver com você. E assim, e no fundo, eu ainda amo seu pai, sabe? Porque ele me deu você só está aqui porque nós ficamos juntos. Então isso para mim é suficiente. Tentar não falar mal, mas se já fez e já foi, e está tudo bem também, é olhar aquilo e falar, filho, sinto muito que eu fiz isso, mas foi o que eu pude naquele momento, não ficar se martirizando também, porque assim a gente faz o que é possível dentro daquilo que a gente viu da nossa família, né? Às vezes é uma repetição, como eu disse, às vezes um emaranhamento. Então, por isso, buscar sempre na família de origem, onde estão as razões para as nossas, né, situações, tentar melhorar a nossa situação com a família, com esses traumas nossos, né, do passado, olhar com respeito para os nossos pais, para que, aceitando essa ordem, a gente consiga ter um equilíbrio. E quando esse equilíbrio fica totalmente descompensado e não é mais possível viver juntos, porque às vezes chega, né, a situações de agressão e, né, verbal e física também, aí não tem, porque aí, né, tem uma situação que é olhar e ver que não tem mais jeito mesmo, né? Só que aí assim, ainda tentar fazer isso de um jeito bom e não negar esse pai e essa mãe para o filho, porque esse é um dos piores situações, é uma das piores coisas que uma criança pode ter, que tomar partido entre o pai ou a mãe. E o pior é que os pais fazem isso na separação, né? É tipo, ou você fica na casa do seu pai ou fica aqui, então você que decide, ou não sei o quê. Então aí você vai e fica numa situação em que a criança é obrigada a escolher. Só que como ela não consegue escolher, porque ela não pode, ela ama o pai e ama a mãe, ela se destrói, ela começa a se destruir, porque assim, eu não posso soltar isso e não posso soltar isso. Então essa criança vai ficar doente, vai ficar numa situação difícil, ficar rebelde, ou ficar uma série de coisas. E às vezes um movimento muito simples, um movimento de olhar para o pai, né? E às vezes situações grandes até, de um pai que, né, sei lá, que tem uma situação mais grave, que esteja preso, que fez alguma situação que nem é possível mais esse filho estar junto e tal, ou que era agressivo, que batia, né, que tinha situações mais graves. Mesmo assim, é assim, agradeça ao seu pai, porque ele foi o que gerou esse, né, deu o espermatozoide para gerar essa criança. Então, assim, o respeito que a gente tem que ter com os nossos pais, a gente também tem que mandar para o nosso filho e olhar para ele, né, e deixar ele com o amor do pai, porque independente do pai e da mãe, das brigas que tiveram, o filho vai sempre amar os dois e não colocar o filho dentro da relação de casal. Filho é criança para sempre, para os pais. Nunca o filho tem que se meter na relação de casal. Então, se o pai quer separar da mãe, a mãe quer separar do pai, é um assunto do casal. E vai só falar para o filho de um jeito bom. E se o filho sentir que está bem, que os pais estão bem, ele não vai ter problema de querer dizer se concorda ou não concorda. Ele não tem que concordar com nada, né? Criança, é coisa de adulto. Casal é coisa de adulto. Brincar é coisa de criança, né? Como a gente diz, independente da idade. Perante os pais, a gente é sempre criança. Então, filho, fica quietinho aí, que esse é assunto de adulto, né? E os adultos resolvem. Só que quando o adulto age como um infantil, que não conseguiu, né, ter o carinho que achava que devia ter da mãe, ele age como criança também diante do filho. E o filho fica se sentindo que tem que fazer algo. Aí ele vai e sobe querer ser maior que o pai, que a mãe. Ele vai para um lugar de querer resolver, querer fazer, querer salvar, querer uma série de coisas, né? Então a gente desregula toda essa ordem, desregula todo o equilíbrio e gera um monte de sequelas para essa criança, né? Esse assunto é muito extenso, né? Essa questão da relação de casal. E quando a gente começa a olhar para ela e observar, né, as coisas que acontecem no dia a dia, né? Ver um casal conversando, um casal com filho, aí você vai começando a ficar mais atento
a esses movimentos, e movimentos que a gente fez até já, né, ou que ainda faz, mas quando a gente vê no outro fica mais fácil, né, porque é sempre mais fácil olhar o que acontece na frente dos olhos da gente, né? Mesmo durante, né, o casamento, às vezes o casamento vai bem até o fim, bem, né? Sim, vai até o fim, só que a criança faz o quê, né? A criança fica ali vivendo aquele conflito, porque a criança fica o tempo todo buscando que esteja tudo bem, ela quer ficar salvando. E quanto mais a gente fica nessa disputa, mais a criança fica no movimento de salvar. Ela não consegue evoluir, não consegue progredir, porque ela passa a vida toda querendo proteger o pai, proteger a mãe e tentando achar esse caminho que ela não consegue, né? Então, meu convite aqui é assim, para a gente olhar para a nossa relação de casal, se a gente está casado, fazer uma revisão desses contratos, vamos dizer, olhar que será que para onde eu olho, se eu estou olhando para minha passado, para o meu casamento anterior, porque se eu terminei um casamento anterior de um jeito ruim, eu não consigo viver esse aqui de um jeito bom, porque eu vou ficar ainda olhando para aquele casamento. Então olha para aquele marido que foi, para aquele namorado que foi, e respeita, e honra, e traz com amor, e fala, eu amei você, e vou amar para sempre, porque esse pedaço que eu amei está dentro de mim, me constituiu, e vai com fé e coragem, fé e coragem, vai amando, porque senão fica insustentável, né? E para a criança mais ainda. Eu acho que é um olhar muito bom esse de a gente olhar, em vez de querer apagar o marido, apagar, né, o parceiro anterior, não, trazer de volta, tirar aquele álbum do armário, sabe? Tirar aquela foto que vocês estavam juntos. Não, pega e põe em cima ali do armário, em cima do móvel da sala e fala, filha, olha aqui, papai e mamãe, olha, a gente estava tão feliz nesse dia. Né? Imagina a sua criança olhar para uma cena assim, depois de você ter brigado com o pai, né? E falar, nossa, foi tão bacana esse dia, você nasceu depois de tanto tempo, ou aqui você não era nascido, dá uma ordem cronológica. Se foi depois, melhor ainda, falar, olha só, a gente estava tão feliz aqui, foi um dia lindo, né? A criança muda, se você observar a feição da criança, é como se tirasse um peso, né? Um peso dela. Vamos exercitar, né? A gente faz e tem que fazer todo dia. E quando os filhos estão grandes e adultos, vale a mesma receita. Estou falando para mim também, né? Como eu digo sempre, quando a palavra vem, ela serve para os dois, né? Então, agradeço a presença de vocês aqui, esse momento que me faz poder refletir também sobre a minha vida e sobre a minha própria história, né? E a gente olhar para fazer um mundo melhor, né? Começa no nosso pedacinho, né? Se a gente quer ter um mundo melhor, a gente tem que primeiro melhorar aqui o nosso pedacinho, né? Tchau, boa noite, obrigado.